Deus abençoe você, jovem punk crente que toma banho e é cheiroso. Aqui quem fala com vocês é o seu Roast, Eduardo Teixeira, e estou no 4º programa do Cristo Suburbano Cast. Dessa vez, lógico, repostando, eu tenho intercalado aí um podcast antigo, um novo, para colocar o canal no eixo. E aliás, se você caiu de paraquedas aqui nesse podcast, aproveita, já dá o seu like, se subscreve no canal, porque o conteúdo do canal é sobre fé, música e atitude. Música do punk rock underground cristão e por aí vai, gente. E hoje nesse podcast eu conversei com Erson Nonaka, da banda Small Fish, uma banda de hardcore melódico, punk rock melódico, o que você preferir melódico, não é heavy metal, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu e o Erson, a gente conversou na época sobre a vinda do Small Fish em São Paulo, ele explicou o porquê do nome da banda, ele contou histórias, testemunhos, enfim, é uma banda que você tem que conferir, você tem que escutar e tem que curtir a página dos caras, como está aí no link da descrição. Então, sem mais demoras, vamos ouvir essa entrevista muito maneira. Podcast Suburbano. E aí pessoal, aqui quem fala é Eduardo Teixeira, eu sou do Cristo Suburbano e apresento aqui o podcast do Esconderijo junto com o Luiz Vulcanes. E agora me cabe esse espaço aqui de iniciar o podcast suburbano, ou seja, mostrando esse cenário do JCHC nacional. E para quem não sabe o que é JCHC, significa Jesus Cristo Hardcore.
Veio uma expressão lá da gringa JCAC, que quem lançou foi o Officer Negative, que falava Jesus Christ Hardcore. E hoje eu estou com ele, cara. Eu estou com Erson Nonaka do Small Fish. E aí, galera? E aí, mano? Beleza? Tudo. Tocou guitarra e canta, depois toca baixo e canta. Parece os caras do Mato Grosso do Sul é lotado, os caras têm 10 bandas multiuso, um bombril mesmo, cara. Fala aí, Erson, como é que tá essa força aí, cara? Pô, tamo firme aí, cara. Tamo junto, tocando hardcore. Cara, mas é isso, a gente toca guitarra, baixo, canta, faz o que der pra fazer, né, cara? Às vezes falta instrumentista de uma coisa, a gente acha guitarrista, falta baixista, a gente vai pro baixo e vai levando assim, né, cara? Fazendo som, que é sonho nosso, né? Meu sonho desde adolescente é tocar e fazer o meu próprio som, né? Então tamo aí. Ah, beleza, hein, cara. E esse som aí, Liberdade, cara, eu ouvi a primeira vez, poxa, essa música rende um clipe legal. Aliás, muita música suas, ela até rende em clipe, só que é o seguinte, precisa de ator. Pode crer. Se eu for falar ansioso, eu imagino pegar um garoto de escola, chegando, perdendo busão, perdendo aquilo, passando batido, e eu falei, as músicas do cara é difícil fazer um clipe, por quê? Não porque é difícil de fazer, é porque não tem a estrutura pra fazer, tem que pegar ator, gente pra fazer mesmo o papel. E eu pensei, cara, vou fazer logo Liberdade mesmo, um cara andando de skate mesmo, pega um vídeo do seu ali, que eu vi tirando uma onda lá nas dunas, e mistura aí mais uns pedaços de shows aí, e já tá o clipe na mão, cara. Mas aí, essa música Liberdade, como que foi ela, cara? Eu até senti falta dela quando você veio tocar em São Paulo, na Crash Church. Senti até uma falta dela, cara. Mas fala um pouco dessa música aí. Pode crer, pra gente tocar foi meio complicado, porque essas 5 músicas últimas que eu gravei, na verdade eu gravei sozinho, cara. Eu tava sem... Não é que eu tava sem banda, a banda tava parada, tinha saído o baixista, e daí tava meio sem tempo de juntar o Dourado e de achar outro instrumentista. Eu fui e gravei eu mesmo, fiz a guitarra, o baixo, a voz. A bateria foi feita no computador mesmo, o cara que fez a gravação, que é o Paulo Colucci, ele fez tudo na bateria no computador, então a gente fez meio assim. Então não tivemos muito tempo de preparar ela pra vir, né? Então eu peguei mais as 5 mais antigas que a galera já conhecia pra tocar. Mas Liberdade, assim como as outras músicas, eu falo muito coisas de experiências minhas, coisas que eu acredito, né? Coisas que eu já debati com alguém, né? E liberdade é um assunto que as pessoas não entendem, né? Quando a gente fala que em Cristo nós somos livres, né? A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Amém. A galera não sabe, não entende isso, né? Começa a falar, resgatar o que eu perdi, os sonhos que eu ainda não vivi. Eu passei por uma fase na vida, um tempo que, pra mim, achava que eu tinha perdido tudo, cara. Eu tava meio distante de Deus e quase tudo na minha vida tá dando errado. Família, perdi um monte de coisa na família. Passei por uma separação e tal. E eu cheguei um momento que o diabo veio e falou pra mim assim, pula daquele prédio ali, cara. Acaba com a vida que já era. Né? Ele veio querer me escravizar com esse pensamento, né? Tipo, acaba com a sua vida logo que é rápido. Deus pegou e veio restituir tudo, cara. Hoje eu tô aí com a minha esposa, minha filhinha vai nascer. E eu vi a verdadeira liberdade. Então essa música fala isso, que liberdade é viver sem ter medo de um dia morrer. Glória a Deus, cara. Eu sou super edificado aí por esse testemunho de vocês aí, cara. Fui super edificado pelo testemunho do Lucas, do Arshot. Agora eu tô sendo edificado pelo seu testemunho. Cara, vocês não sabem o quanto vocês me abençoam, cara. Vocês Amém, velho. Mas, assim, então, assim, ouvindo essas coisas aí, eu acho que a gente acaba tendo até essa relação igreja mesmo, cara, um edificando o outro, e assim, você falou lá na Crash que quer dizer Small Fish, cara, fala pro pessoal que tá ouvindo esse podcast, da onde vocês tiraram o nome aí, que é Small Fish? Eu conheço Dead Fish, né? Pode crer, um monte de gente faz a ligação. O que é isso, cara? Fala aí para o pessoal aí, pro ouvinte do podcast Suburbano. Então, quando veio falar de nome de banda, eu tinha vários nomes pra colocar, né? Pensava em várias coisas e, assim como as músicas, né? Eu queria passar alguma coisa, né? A gente toca também em ambiente underground, que não é cristão, então se você chega com um nome muito plaquinha de igreja, a galera meio que tira e não curte, né? Então Small Fish é um nome em inglês, a galera fica meio assim. E quando na oportunidade eu explico, né? Small Fish significa pequeno peixe, né? Peixinho, né? Em inglês. Se for voltar lá pro Novo Testamento, lá quando começaram a ter os cristãos, né? Quando a galera que andava com Cristo era chamado de pequeno Cristo, né? E Jesus foi comparado a um peixe, chamado de ictus, inclusive, né? Então, pequeno peixe, pequeno Cristo. É o que é ser cristão. Glória a Deus, cara. E aí vocês tiraram essa ideia, tudo, e como foi a aceitação do pessoal? Geralmente, assim, São Paulo, eu falo assim, nível São Paulo não tem tanto, assim, o preconceito. É muito comum uma banda, tem um pouco,
mas é muito comum, às vezes, uma banda cristã tocar num ambiente secular. E eu sei que, às vezes, fora do estado de São Paulo já é um pouco, assim, complicado, cara. Mato Grosso do Sul é a mesma coisa? Cara, sempre tem os extremistas, né, velho? Em toda área. Até nos cristãos tem extremista que olha e fala assim, esse cara vai tocar punk e é crente? Não, da onde? Né? Mas, assim, a gente tocava sempre um hardcore, a galera abriu espaço pra gente, a gente tocou, e a galera que ouviu e que curte punk, curte hardcore, aceitou a gente numa boa. A gente não fica pregando, assim, falando, né, vem, você tem que aceitar Cristo, não, né, porque a gente tá no local dos caras, né, mas a gente sempre fala, eu falo assim, eu vou falar do que eu vivo, eu vou falar daquilo que eu acredito, né, porque é um espaço de liberdade, né, que a gente tem lá de falar, de protestar, de falar, né, e os caras aceitam bem. Tem uma galerinha aí que os caras se dizem satanistas, mas os caras nem sabem. A hora eles são satanistas, a hora são ateus. Eles não se definem bem, né? Ficam nessa dualidade. Black Metal Panda. Então, o cara fala, eu sou satanista. Não, eu sou ateu. E daí os caras ficam falando, não, banda de crente, eu não quero tocar junto, né? Aí acabou que esses caras se queimaram com os própria galera que curtia a gente que não era cristã, cara. Então a gente não tá pra taxar ninguém, é o que eu falei, não existe, pra mim não existe assim um hardcore gospel, hardcore cristão, né? Pra mim hardcore é hardcore, é protesto, é você falar daquilo que você acredita, daquilo que você vive. Eu sou crente, velho, sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, o que eu vou falar? Eu vou falar disso, cara, não tem outra história. Satanás só compra, né? Velho, se o cara quer falar de Satanás, fala, velho, maior que está em mim do que o que está no mundo. Pode crer. Certo, pode crer, cara. Bom, cara, a gente vai pro próximo bloco aí. Que música que você quer que a galera ouça aí, meu? Cara, tem uma música muito legal que chama História em Branco. História em Branco? História em Branco. Depois que rolar esse som aí, História em Branco, você conta a história dessa música, beleza? Pode crer, beleza. Correr atrás do prejuízo e a minha alma está perto de um precipício. Não quero mais cair, quero te levantar. Não quero me afastar do seu amor, não. Seu amor, não. A cada dia eu sei que eu posso crescer como uma planta cresce para florescer. Não quero mais cair, quero te levantar. Não quero me afastar do seu amor, não. Seu amor, É isso aí, pessoal. Vocês que ouviram a música aí, essa foi História em Branco do Small Fish. Eu vou ser sincero pra vocês, cara. Eu gosto do som dessa banda aí. Não é porque ele está aqui próximo de mim, não. Mas eu sou, pela graça, pela misericórdia de Deus, o maior apoiador
Não, eu sou menor mesmo. Apoiador dessa cena JCHC Brasil aqui. E hoje eu tô aqui com o Erson, do Smallfish. Acabamos de rolar a música História em Branco. Cara, da onde que você tirou essa ideia História em Branco aí? Então, cara, a gente fala... É tudo do que eu conheço da Bíblia, né, cara? Que a gente tem buscado conhecer da Bíblia e do que a gente vive, né? Quando a gente comete um erro, quando a gente olha pra trás, a gente vê que na nossa vida a gente tem um monte de coisa que a gente se arrepende. E a Bíblia fala, né, várias histórias, inclusive a de Ló, né, que falou pra mulher dele que não era pra olhar pra trás, e olhou pra trás e virou estátua de sal. Então na nossa vida a gente tem os erros, a gente se arrepende, a gente comete as besteiras da vida aí, né, faz as cagadas que normal do ser humano, e muita gente fica se penalizando por isso, né, cara? Mas a Bíblia fala que aquele que é nascido de Cristo é nova criatura, né? As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Também. E Deus faz uma história em branco pra gente colorir de novo. Se a gente pintou tudo errado da vez passada, Deus dá uma história nova. Aleluia. A gente pinta tudo de novo. Eu creio nisso. Inclusive é o nome do CD que a gente lançou, né, com as 10 músicas que a gente tem, História em Branco. Fala, cara, esse CD ele é uma junção do É Hora de Acordar, que você pode ver no link lá do Cris Urbano, do Bandcamp, e é esse História em Branco juntos, cara. Aí você juntou tudo num CD só e já saiu. Pode crer, foi isso mesmo. Eu achei legal a capa, que ela é estilo não é que é um envelope, mas é como se fosse, montada uma caixinha, montou em cima do CD mesmo. E como é que tá, cara, na sua vinda aqui pra São Paulo, como que você sentiu o clima de tocar fora do estado do Mato Grosso do Sul? Você e os caras da banda. Cara, é sempre massa quando a gente sai de casa, assim, vai fazer o som e ver pessoas diferentes, pessoas que... Ainda mais em São Paulo, né, cara, que a gente vê que tem uma galera grande que curte o som, curte hardcore, curte punk, né? Aqui no estado tem um pouco, né, mas hoje aqui a moda é sertanejo universitário, como é no Brasil inteiro. Mas a gente... Cara, a expectativa era muito grande e em nenhum ponto a gente foi decepcionado, cara. A gente teve lá o que a gente queria, que é estar com uma galera que anda como a gente, que pensa como a gente, na questão de Cristo e de som também, né? Tocar no meio daquelas bandas, cara, foi massa. Pra mim já valeu a pena, só pela noite ali já foi massa. Cara, pra mim foi muito legal ver vocês, assim, conhecer pessoalmente. E assim, conhecer pessoalmente tem que só ter foto até junto, cara. Pode crer. E assim, além de conhecer pessoalmente, assistir ao vivo mesmo, assistir vocês, Smallfish, assistir o Mr. Mustache. E os demais eu já tô acostumado com o cara. Já tô acostumado. Mas assim, como foi a sua impressão em ver também outras bandas que você só ouve aí o som pela internet? Até mesmo como o No More Zombies, que é o meu trabalho, o Living Fire, o Ressurreição, que é um clássico do negócio, né? Como é que é, cara, assim, como espectador, ter visto bandas que talvez você só tenha ouvido pela internet, né, e tá ali pessoalmente vendo o trabalho? Foi empolgante, cara, porque a gente vê assim, vocês... Tem uma galera ali que tem muito mais tempo que eu aí na estrada, e eu, por mais que eu goste há muito tempo do som, a gente tem aí 3 anos, 4 anos que estamos tocando juntos. E ver galera que tá tocando aí há 10, 15 anos atrás e levando o som, e a gente vê que não foge muito do que a gente quer, entendeu? Que é exatamente na mesma linha. Cara, foi demais, cara. A gente sempre quis trazer aqui pra Campo Grande isso, entendeu? Bandas de fora, na mesma linha, bandas, mostrar pra galera que tem um movimento grande no Brasil inteiro, só que tá espalhado ainda, né, cara? Mas a gente vai se unir aí. Eu vi muito corpo pra gente tá fazendo isso, unindo a galera, pra gente tá fazendo eventos aí pelo Brasil inteiro, né? Lógico que a gente tem as dificuldades, as batalhas aí, mas, cara, você tem começado uma coisa que vai ser grande, cara, eu tenho certeza disso, vai mobilizar um monte de gente aí que tá parada porque não vê o que a gente viu lá em São Paulo. A gente tava aqui tocando, o CMF acabou, a gente tava assim, de vez em quando tocava, de vez em quando não. Será que vale a pena continuar? E, cara, quando a gente entrou ali, cara, a gente viu aquele movimento, a gente falou, veio milhares de ideias na cabeça. Agora a gente só tem que tentar digerir isso e tentar colocar pra frente. Compartilha aí comigo e com o ouvinte, cara. Compartilha essas milhares de ideias aí, bicho. Que eu quero... assim... eu vejo no Facebook você fazendo um convite de domingo pra célula... Qual que é o nome? É célula... É por numeração a nossa célula aqui, célula 167, né? Célula 167. Essa célula é o quê? Você pastoreia ela, é isso? Então, eu sou líder da célula, né? No momento estou como líder.
A nossa igreja ela é muito grande, cara. Eu acho que assim como a sua igreja em São Paulo, é uma igreja bem grande. E por mais que a gente tenha aqui cerca de 10 pastores, não conseguem... São 12 pastores, a gente não consegue, assim... Eles não conseguem pastorear de perto todo mundo. Então, a visão de célula que antes eu falava, cara, isso é bobeira, isso não funciona, né? Eu vi que é uma necessidade, né, cara, para ter o cuidado. Então os pastores cuidam de outros cuidam, e assim vai descendo o discipulado, né? Eu mesmo sou discipulado, hoje eu tô discipulando 3 rapazes, né? Então, isso é uma necessidade que a gente viu da igreja para que a gente pudesse cuidar das pessoas. Então a célula é um momento em que a gente cuida das pessoas, realmente faz um pastoreio, né? As pessoas ali que muitas vezes não iam conseguir chegar ao pastor, porque seriam... Você pega uma igreja que tem mais de 5 mil membros, como é que vai chegar em 10 pastores, né? É difícil, né? Como a gente vê lá que o sogro de Moisés falou para ele, cara, você não divide aí, né? Você chefia 10 chefiam 100 chefiam 1000, e assim vai indo. Então da mesma forma funciona. E ali na célula a gente está pastoreando, cuidando das vidas, né? Falando sempre da palavra de Deus, louvando e agregando mais pessoas. Isso é muito bom, cara. Eu acho legal que a gente faz um podcast, às vezes o pessoal ele vai, vou ouvir só de uma banda, mas às vezes o cara no podcast ele acaba ouvindo a palavra de Deus também. E, cara, não tem como, a gente que é cristão, não tem como, cara, não falar do Cristo, não tem como não evangelizar o Cristo, não tem como falar do Evangelho, cara. Não lançar uma doutrina latria ou às vezes uma pastolatria que seja, não, mas lançar o Evangelho de Jesus no sentido do que, cara, conta comigo, se precisar, tamo aí. E outra, existe esperança, existe salvação. E eu acho legal que o podcast que a gente tenha começado, né? As pessoas elas vêm ouvir e falam, poxa vida, cara, eu saí edificado. E não só isso, às vezes evangeliza até nós mesmos. A gente precisa ser, a gente reconheceu Cristo já se revelou pra gente, mas aí tem aquele lance daquela comunhão de corpo. A gente tá meio fazendo uma comunhão de corpo aqui online, mas tá fazendo. Tá? A gente tá fazendo uma relação igreja aqui, e o ouvinte também aqui do podcast, do programa, ele tá sendo abençoado também, ouvindo esse papo aqui, essa ideia que a gente tá rolando, meu. E assim, tem alguns planos pro futuro, pro Small Fish? Então, Small Fish, a gente vai continuar o nosso trabalho, né? Eu quero sentar com... Agora que o Bomba é um integrante novo, né, da nossa equipe, e ele também tem uma facilidade de fazer música, quero sentar com ele pra gente estar escrevendo mais músicas. Na verdade, a gente vai ter que dar uma pausa aí de uns 2, 3 meses, porque mês que vem tá nascendo minha filha, né, então daí vai ficar aquela correria louca. Mas a gente vai continuar, com certeza, até o final do ano a gente deve fazer alguma coisa, no começo do ano que vem, né. A ideia que eu tinha te falar, né, vieram milhares de ideias, né, cara. Meu sonho é trabalhar de forma missionária, independente se é fora do país, se é no país, né, trabalhar com a galera, evangelizar. E o que eu tenho aprendido na célula, através do que eu tenho buscado do meu tempo com Deus, cara, é que a gente tem que... A melhor forma da gente evangelizar, da gente falar de Deus, cara, é a nossa vida. Aleluia. Não tem segredo, cara. Igual o que eu falo, sempre quando eu vou tocar na igreja ou fora da igreja, quando é o pessoal do mundo, eu falo, cara, eu escolhi tocar hardcore por 2 motivos. Um, porque eu gosto do som. O outro, porque eu quero falar aquilo que eu vivo, cara. Então, a gente toca um hardcore cristão porque é o que eu vivo. Eu vivo aquilo que eu falo, entendeu? Eu vivo... As palavras que tem ali na música são coisas que antes de eu escrever, são coisas que eu medito pra mim. Não que eu tenha, já tô vivendo de forma perfeita tudo que eu tô tocando, mas são coisas que eu tenho buscado viver, são coisas que eu tenho tentado transformar em mim. As músicas suas, tem umas músicas suas meio adolescente, cara. Aquela Ansioso, que eu acho barato, ela é assim, olha, quantos anos você tem, cara? Desculpa a pergunta. Cara, eu já fiz 15 anos 2 vezes já, velho, tô 32. Tá com 32? Aquela Ansioso foi escrita quando? Cara, foi recente, mas o que acontece? Por mais que ela seja meio adolescente que fala, é porque eu falo um pouco sobre como eu não escrevia música com 15 anos, então eu tenho guardado algumas coisas que eu vivi naquela época, né? Na verdade, muitas das coisas que eu coloco nas letras são coisas que hoje eu reflito sobre a minha vida de adolescente, né, de mais jovem. E Ansioso, cara, é uma coisa assim, a Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém, nós somos ansiosos por natureza. Então a gente tem que lutar contra essa ansiedade, né? Isso que eu não entendi. Eu falava, cara, mas eu não consigo não ser ansioso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar. E a ansiedade na minha vida fazia muito isso. Eu ficava preocupado. Por exemplo, com uma menina que eu tava afim,
E passava um monte de coisa na minha vida e eu não aproveitava, deixava de aproveitar. E eu ficava ansioso. Bela da vida com ela Isso. na mente, mas Entendeu? E daí eu depois, com as experiências de vida, a gente foi vendo que não era assim, né? Que não era assim que a gente tinha que agir. E daí, refletindo sobre a palavra de Deus, fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. É isso, cara. Não tem que andar ansioso, a gente tem que estar sempre com os olhos atentos ao que está acontecendo, né? Lógico, a gente faz sonhos e planos, mas a gente não pode viver de sonhos, né? Não pode viver sonhando. A gente tem que ter nossos sonhos realizados no Senhor, né, cara? Verdade, hein, cara? E outra, eu até acredito que talvez você possa até, quem sabe, Deus, não tô profetizando nada, tô falando que eu acho interessante, talvez você seja até um pastor do HC aí na sua região de Mato Grosso do Sul. Talvez você não faça um evento todos os sábados como é feito aqui em São Paulo. Pelo menos um evento legal uma vez por mês aí, talvez aí até role, vai saber, né? Usando espaços culturais da cidade, locais de show mesmo que tem, pega um dia lá pra turma fazer um evento evangelístico, umas coisas assim bacanas, né? Vai saber, hein, meu? Se Deus quiser, tudo pra honra e glória do Senhor. Trazer um negócio desse aí pro Mato Grosso do Sul aí, qualquer hora aí, até eu com os caras estamos aportando aí também. Falar a verdade, isso é um sonho aí, nosso, então. fazer isso aqui, fazer um movimento aqui, galera adolescente, jovem, galera que curte rock, né, de qualquer estilo, cara, assim, como aqui não é tão forte como em São Paulo, assim, os eventos de rock, né, em São Paulo todo dia tem show de rock de alguma banda, né, cara, é uma coisa que às vezes eu olho e falo, putz, queria morar em São Paulo por isso, cara, pelas bandas. Por um lado eu acho ruim, cara, porque o pessoal já não tá dando valor, cara, tá ficando já um pouco vazio, pô, Blind toca num lugar e já não dá mais aquela cambada que dava antes, quando a gente ia num show do Blind Pig, né, falando isso aí. Que era aquele lance que você ficava estrumbado no lugar. Vai tocar uma banda legal em tal lugar também, não tá mais aquela turma, só tá indo os guerreiros mesmo. E eu acho ruim ficar direto fazendo evento, que uma hora tipo, os caras, mais um evento, pô. O pior é que é verdade isso, cara. Evento, muitas vezes é evento, né, cara? Passa, voa, né? E eu vi os caras de Uruguaiana fizeram um evento lá no Rio Grande do Sul, os caras do Soldado de Deus. Se estiver ouvindo aí, um abraço aí pro pessoal que estiver ouvindo. Eles fizeram um evento lá em Uruguaiana e trouxeram lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Uruguaiana é 6 horas de Porto Alegre. Trouxeram o Archote e trouxeram o Grano. Assim, os caras ficaram a noite inteira e lotou, cara. E assim, não tem aquele lance do evento direto, né? Os caras fazem um evento tão bem feito, assim, enche, porque a galera vai lá e curte, cara. E por um lado, eu fico pensando, aqui em São Paulo tá ficando meio chata a coisa, porque toda hora, é verdade. o cara não cola. O cara não acaba no evento. Fala assim, mano, vamos ver os caras mano, os caras vão tocar hoje, então vamos ver os caras. E, meu, assim, eu dou um apoio mesmo aí, dá uma força aí, cara, dá da divulgação pela internet. Eu tenho umas mídias doidas aí que eu jogo na divulgação, mandou o flyer, fez o flyer, eu tô compartilhando na página do Cristo Suburbano. Só assim, pra dar uma força. E assim, cara, queria que você fizesse umas considerações finais pro ouvinte. Nosso programa é um programa de 30 hora, 40 minutos, quer queira ou não. Eu acho que a gente já está um bom tempo já avançado. Queria que você mandasse aí pro ouvinte umas considerações finais, às vezes até mesmo falasse da próxima música que você gostaria que tocasse, pra gente encerrar. Então, talvez quem é o vilão pra encerrar, né? E, galera, eu queria dizer que a gente tem que estar sempre atento, né? Como que a gente vai viver? Como que é a forma de viver, né? O hardcore, ele tem alguns estilos, né? A galera começa a se vestir, agir de um jeito, falar algumas coisas de uma forma ou de outra. Cara, você pode vestir o que quiser, você pode falar da forma como você quiser, mas assim, qual que é o sentido da tua vida, né? Esse é o interessante. E eu busquei isso e eu só encontrei naquilo que meu pai me ensinou quando eu era moleque, véio, que é na palavra de Deus, na Bíblia. E você só vai encontrar a verdadeira palavra na sua vida, cara, durante a sua vida. Muitas vezes você vai ter pessoas falando contra o que você acredita, mas se você estiver baseado na palavra de Deus, cara, não tem ninguém que seja contra, não. Então quem é o vilão é pra você pensar um pouquinho em quem é realmente o vilão. O vilão da história muitas vezes é você mesmo. O vilão da história muitas vezes é uma pessoa que tá te atrapalhando de ter comunhão com Deus. O vilão da história às vezes é simplesmente a sua falta de tempo com Deus. E muitas vezes a gente joga culpa na política, a gente joga culpa no pastor, a gente joga culpa nos ateus, nos islamistas, no que seja.
os islâmicos, né? O que seja. Mas quando a gente para e reflete, olha pra nós mesmos, a gente vê que dentro de nós tem um vilão, né? A gente vê se a gente lê a história da Bíblia, eu tô lendo Gênesis agora, tô vendo lá como que o povo era, cara. Como que Deus é misericordioso, cara. Você vê, os patriarcas fizeram absurdos, mas o que acontece? Deus estava transformando a nação naquela época já. Então o vilão tá dentro de nós. Vamos transformar aí o vilão que tem dentro de você. Vamos mudar essa história aí. Mas busca na palavra. Amém, cara. E olha, às vezes a pessoa, ela fala, Deus era o cara mau do Velho Testamento, depois no Novo Testamento ele é bom, cara. Talvez é que a pessoa, pra ela falar uma besteira dessa, que eu chamo de besteira, é porque ela não estudou nem um pouquinho de sociologia, ela não entendeu o ponto de vista do autor que está escrevendo aquela mensagem bíblica. E tem mais, cara, eu falo pra qualquer ateu que está ouvindo isso aqui, pouco me importa a veracidade da palavra de Deus. Importa pra mim a verdade nela contida, cara. Em que Deus é amor, Deus é graça. E a gente mostra ele através da nossa vida, né, cara? Quem olhar pra nossa vida vai ver o que realmente ele faz. É isso aí, pessoal. A gente vai agora aqui ouvir quem é o vilão. A gente já se despede de vocês aqui, tudo. Eu desejo que você que está ouvindo esse podcast, que Deus te abençoe cada vez mais. Compartilhe esse podcast nas suas redes sociais. Mostra aí a força do JCHC Nacional, Jesus Cristo Hardcore. Nós estamos aí, cara. Deus abençoe vocês. Vamos lá com quem é o vilão. Histórias se repetem e nós aqui correndo contra a multidão. O mundo está tão certo, nós somos tão errados. Será que inverteram? Quem é o vilão? Quem é o vilão? Vou nadando contra a corrente. Hoje o certo é diferente. A verdade está na contramão do que prega a minha televisão. Quem é o vilão? Quem é o vilão? Tomadas viram plugs, o amor é egoísta. As suas leis são cheias de contradição, de contradição. O mundo e seu dilema, cada um com seu problema. E nós nos perguntamos quem é o vilão, quem é o vilão. Vou nadando contra a corrente. Hoje o certo é diferente. A verdade está na contramão do que prega a minha televisão. Quem é o vilão? 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 Festa da bruxa, mano. Foi loucura. Pra você ter uma ideia, o nosso voo tava marcado 5h30 da manhã, sair daqui de Campo Grande. Aí o baterista esqueceu, na verdade não esqueceu, ele achou que era 5h30 da tarde. Vacilou, né? Aí eu ligando pra ele dormindo, chegamos no aeroporto lá, eu e o guitarrista. Aí chegou lá, a mulher do atendente lá veio e falou, ó, o voo de vocês foi cancelado, vai ser 1h30 da tarde. E assim, você comentou pro Bomba, foi legal que assim, ele falou que ele gosta de música careca, e o Bomba ainda conheceu o Betão de Esteriaô. Ele falou assim, mano, você gosta de música careca? Conhece Esteriaô? Eu conheço, o Betão tá aí, mano.
Então, eu ia usar sem fone lá. Falei, cara, acho que eu vou meter o microfone aqui, porque, né, senão os barulhos do ambiente ficam tudo atrapalhando. Aí eu falei, vai sim. Fica meio parecendo um alienígena, mas tudo bem. É isso aí, pessoal. Realmente, quando nós olhamos para dentro da gente mesmo, a gente descobre que nós somos o vilão de nós. Não necessariamente o diabo ou fontes externas. Não que eu não creia numa batalha espiritual, eu acredito na batalha espiritual que a Bíblia relata que é batalha espiritual e não invenções humanas. E olhando para dentro de si, a gente vê que às vezes a gente é o nosso maior inimigo. Isso se não for sempre. Gostou dessa conversa com o Erson? Agora, lendo um pouco dos comentários do Cristo Suburbano Cast 3, como sempre aí, Flávio Lopes. Aí, manão, um abraço para você. Ele gostou da introdução que eu fiz lá no Cristo Suburbano Cast 3 na abertura. Não sabe? Vai lá e ouve esse podcast que você vai gostar. Realmente, Flavião, você gosta de podcast. E você, gente, gosta de podcast? Não deixe de comentar abaixo o que você achou dessa conversa, o que você pode agregar nessa conversa. Você tem um testemunho interessante, aliás, todos os testemunhos são interessantes, mas aconteceu, você é do meio punk, do meio underground, teve uma conversão, algo que mudou sua vida. Cara, manda aí uma mensagem. Eu quero ler, de repente, eu e você, a gente bate um papo aí num Cristo Suburbano Cast, até falando de testemunho. E é isso aí, pessoal. Um Deus abençoe cada um de vocês. Não deixe de compartilhar essa mensagem, esse podcast nas suas timelines da vida. Não importa qual a rede social hoje que estiver presente. Um grande abraço e Deus abençoe.